Fala, meus queridos, tudo certo? Cara, existem dias que a gente tá mais otimista do que outros. Tem dia que a gente acorda arrependido de não ter morrido enquanto tava dormindo. Mas tem dia, velho, que, querendo ou não, a gente acaba terminando mais otimista, assim. E hoje eu tô num dia, assim, otimista, por mais que as situações, assim, à minha volta não estejam tão favoráveis quando eu faço uma análise fria, sabe? Se eu olhar bem, assim, eu teria muitos motivos pra não ser otimista. Mas é bizarro, porque muitas vezes você pode estar num cenário perfeito e mesmo assim se sentir mal, e às vezes você tá num cenário terrível, mas mesmo assim você consegue se sentir bem. E o motivo assim principal que eu percebo de eu estar otimista assim hoje é que eu tive alguns retornos de algumas semeaduras assim que eu fiz, de algumas prospecções que eu fiz, que eles retornaram e sem eu nem ter que chamar. Eles me mandaram mensagem de forma ativa e não eu tendo que ficar ali insistindo e etc. Isso é muito massa. Isso é muito massa porque é legal demais, cara, quando você vê de alguma forma o seu resultado sendo recompensado de alguma forma. Tipo, o resultado em si não é suficiente para pagar minhas contas, mas ainda assim, esses fôlegos, esses intervalos que muitas vezes a gente tem, que a pressão ela dá uma diminuída e a gente dá uma respirada, cara, isso é muito bom, isso é muito prazeroso. E eu lembrei de um versículo que fala assim: lance o seu pão sobre as águas, que depois de muitos dias você o acharás. Tá lá em Eclesiastes. É legal porque esses contatos que eu recebi assim hoje foram contatos que, até um deles assim que tem respondido agora, foram contatos que foram feitos até de forma despretensiosa. Eles não foram feitos com a intenção de gerar um resultado específico. Obviamente, né, eu tô com essa tarefa aí de todos os dias visitar 10 empresas, mas esses contatos que deram assim hoje, um foi dessas visitas, mas um deles foi até de algo que eu fiz, mas antes do período que eu comecei a visitar. Foi algo que eu simplesmente lancei ali uma semente e agora retornou. A pessoa vai lá e chama, procurando fechar, procurando ser parte do negócio assim em si. Isso é muito tri, cara. Isso é muito legal. E uma coisa que eu percebo assim que eu tenho feito, que tem dado certo, é essa estratégia de todos os dias visitar 10 empresas. Essa questão da gente estabelecer uma meta de execução e segui-la à risca é muitas vezes, cara, aquilo que define o nosso resultado. Porque eu poderia colocar aqui uma meta de resultado de tipo assim, eu quero esse mês faturar X mil reais. Mas tipo assim, isso não necessariamente me leva a fazer algo específico. Muitas vezes eu posso só ficar ali esperando, à espera de um milagre, esse milagre não chegar. Agora, a partir do momento que eu estabeleço coisas que eu tenho que fazer, e independente se eu tô me sentindo bem ou se eu tô me sentindo mal, eu simplesmente tenho que executar, cara, isso estabiliza a emoção, sabe? Porque se eu tiver num dia bom, eu executo a mesma coisa que eu tô no dia mal. Então, o que eu queria trazer assim pra vocês é que eu não sei se hoje pra você é um dia bom ou um dia mal. O que eu sei é o seguinte, que se você coloca como uma meta que, amanhã vai ser um dia bom, vai ser um dia que eu vou me sentir feliz, e, cara, você não tem gestão nenhuma sobre isso. Você muito provavelmente pode se frustrar amanhã. E do nada você pode se sentir a pessoa mais feliz do mundo, mas você não tem gestão sobre isso. Agora, se mesmo no dia bom e no dia mal você executa a mesma coisa, acaba que o seu degrau de percepção das suas emoções em si, ele não influencia tanto a forma que você vivencia o seu dia. Porque você já acorda sabendo o que você vai executar. E independente daquilo que você está sentindo. Por quê? Porque você tem uma agenda, cara. Você tem aquilo que você faz, aquilo que você executa. Se eu pudesse te dar um conselho agora, cara, cria a sua agenda de execução. Pensa no seu eu bem-sucedido, imagina coisas que ele faz todo dia, de forma ininterrupta para manter o sucesso que ele tem. Faça chuva, faça sol, ele faz as mesmas coisas. Ele tem um ritmo, ele tem um processo. Qual que é esse processo? O que ele faz? E segue sua risca. Independente de como você está se sentindo. Se você está se sentindo bem ou se você está se sentindo mal. Você sempre executando a mesma coisa. Tenho certeza que os resultados do seu eu bem-sucedido, eles vão aparecer de uma forma ou de outra. Vão ter dias que vão ser excelentes, que nem hoje pra mim, que é aquele dia que você vê, tipo assim, você vê uma migalha ali, de certa forma, voltando assim sobre as águas. Mas você se dá conta de quanto você já jogou. Todos os dias você tem essa métrica de fazer isso de forma constante. E isso gera um otimismo. Isso gera um otimismo porque eu sei que eu lancei nos últimos 2 meses mais de 600 sementes. Eu visitei já mais de 600 empresas. Cara, vai voltar. Esse pão vai voltar. E ele vai vir com frutos, cara. Os frutos, eles vão chegar. E é isso. Se você tá aí perdido, o meu
conselho é esse, cara. Coloca ali uma estratégia de execução e, cara, já começa no momento que você está assistindo esse vídeo. Se for muito tarde da noite, vai dormir e amanhã bem cedo você tem que acordar, disposto ou indisposto, acordar do mesmo jeito e fazer o que precisa ser feito. Mas é isso, meus queridos. Um grande abraço.